As cores desempenham um papel fundamental na comunicação visual. Por isso, é muito importante que você aprenda a usar cada cor com intenção para transmitir a mensagem que deseja. E hoje eu tô aqui para trazer alguns significados de acordo com a psicologia das cores e bater um papo a respeito de comunicação visual. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos pro episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre comunicação visual e o que as cores transmitem. Eu já quero começar dizendo que eu não estou ditando nenhuma regra absoluta, apenas explicando como o nosso cérebro e a nossa cultura entendem cada tipo de cor. Ok? Ok. E é exatamente por isso que eu quero usar como base aqui para nossa conversa a psicologia das cores, que é o estudo que analisa a relação entre as cores e o comportamento humano. Então, a psicologia das cores estuda como o nosso cérebro identifica as cores e como isso influencia as emoções e desejos nas pessoas. Sim, as cores são poderosas nesse nível. Segundo a psicologia das cores, cada cor tem uma energia única que pode interferir no humor, no comportamento e na percepção do ambiente. Então, existem cores mais estimulantes, cores mais calmantes, entre outros. E aqui eu já quero trazer duas considerações importantes. Primeiro, o simbolismo das cores pode variar drasticamente entre culturas, tá? Então, eu tô falando aqui muito de um ponto de vista da nossa cultura brasileira, ok? E, segundo ponto, é importante considerar o contexto cultural ao trabalhar com cores, seja na arte, no design ou na publicidade. Aí aqui eu falei, né, que o simbolismo das cores varia em diversas culturas, mas o contexto cultural, às vezes no micro, também tem que ser considerado, principalmente no design e na publicidade, tá? Porque de repente você fala, vou fazer uma arte maravilhosa para o Banco Itaú com a cor roxa. Tipo, roxo é do Nubank, sabe? Então a gente também tem que fazer essas associações aí, às vezes no micro, tá? Falando mais do universo com o qual a gente está trabalhando especificamente. Mas antes de falar do significado de cada cor em si, eu quero falar um pouquinho primeiro dos tons, porque os tons também influenciam a nossa percepção visual. Então, existem cores que com um determinado tom trazem um sentimento e uma sensação e com outro tom trazem outro sentimento e outra sensação. Eu, por exemplo, sou muito fã dos tons profundos, de cores mais fortes. Eu adoro rosa, por exemplo. Eu tenho um blazer rosa maravilhoso, mas ele é um rosa escuro. Eu sinto que quando eu uso rosa bebê, eu fico apagada. Então, os tons, as tonalidades das cores também influenciam. Então, falando de forma geral aqui de 4 pontos relacionados aos tons de cores, antes de falar das cores em si. Os tons mais claros comunicam mais suavidade. Os tons neutros, branco, preto, eles comunicam elegância. Os tons profundos, o azul marinho, sabe? Esses tons mais profundos comunicam segurança. E combinações de tons em geral comunicam criatividade. Por que eu falei em geral? Porque de repente, se você está combinando um tom neutro com um tom profundo, pode não passar esse sentimento de criatividade. Mas se você está combinando um tom profundo, de repente, com um tom claro, ou 2 tons profundos, isso pode comunicar mais essa questão criativa, que já é uma coisa que eu não faço, por exemplo. Se tem uma peça com cor no meu look, ali no meu visual,
Acabou, gente. É no máximo uma ou uma outra que seja muito parecida, assim. Porque pra mim, eu já fico com medo de ousar nas cores aí. Mas pode ver, pessoas mais criativas geralmente estão trabalhando mais com misturas de cores. Inclusive, uma curiosidade aqui pra vocês. Eu me considero péssima em comunicação visual, né? Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, gente. Eu sou aqui especialista em comunicação, eu trabalho com comunicação há 10 anos, eu tô fazendo pós-graduação em comunicação, sou graduada também na área da comunicação. Sei falar aqui de milhares de coisas pra vocês. Agora, quando a gente fala de comunicação visual, eu dou uma travada, sabe? Pra gravar esse episódio, eu já tive que me preparar um pouquinho melhor. Porque eu não me considero boa visualmente. Eu acho que o meu instinto visual não é tão bom. Ou talvez falta de referências, não sei. Mas eu sou uma pessoa que eu venho do texto, né? Eu venho da redação publicitária, da redação jornalística. Mesmo antes de fazer faculdade, eu já gostava de escrever poemas, histórias, enfim. Então, eu sou uma pessoa muito do texto. Então, para mim, a parte visual é complexa. Eu mesma, eu estava usando exemplos de roupas, né? E leve em consideração aqui que a comunicação visual que eu tô falando é para tudo, tá? Não é só para roupa, mas é também para você pintar a parede da sua casa, para você fazer uma arte pro seu cliente, enfim, para vários contextos aí que utilizam cores. A questão da psicologia das cores cabe, tá? Mas, usando o exemplo das roupas, né, que eu já usei aqui, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de combinar cores, como eu já disse, mas até de saber que cores passam, às vezes, a mensagem. Pra mim é muito difícil. Então, a comunicação visual é um calcanhar de Aquiles pra mim, não só na questão das cores, também na combinação, por exemplo, design, pra mim é um bicho de 7 cabeças. Eu sei olhar a arte que os designers fizeram e falar se eu gostei ou não, e falar, tipo, ajusta isso aqui, ajusta isso aqui ou aquilo ali. Mas eu fazer do zero, galera, não sou boa com isso. Eu fiz até curso de Photoshop, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, né? Que era moda fazer curso de informática, e meu pai me enfiou no curso de Photoshop pra fazer arte pra ele. Coitado, gente. As artes que eu fazia, que meu pai é fotógrafo, né? Aí ele falava assim, Ivana, por exemplo, meu pai fazia muita coisa em igreja, tipo, primeiro Eucaristia, crisma, esse tipo de coisa, né? Aí ele tirava foto, né, desses eventos, e aí geralmente ele faz o álbum, né, pra vender. Então, tipo, um crismando, que é a pessoa que foi lá na igreja católica, fez a catequese e tá recebendo, né, o sacramento da crisma. Tem, sei lá, 50 crismandos num dia. Aí meu pai com a equipe tira foto e monta um álbum. Separa, tipo, todas as fotos da Ana e vai lá e faz um álbum da Ana. Aí meu pai falava assim, Ivana, faz umas montagens... Isso eu com os meus 12, 13 anos, tá, gente? Eu já vou fazer 30 esse ano, então faz um tempo. Aí meu pai chegava pra mim e falava, Ivana, faz umas montagens, pega... pega algumas fotos dos momentos principais, tipo, sei lá, do bispo entrando na igreja, mostrando ali a hóstia, sabe? Algumas fotos mais gerais e faz umas montagens que eu vou replicar a mesma montagem no álbum de todos, né? Porque, enfim, foi a mesma celebração pra todo mundo. Gente, mas eu fazia umas coisas. Pior que eu não achei mais. Eu lembro muito na minha cabeça, mas eu não sei onde estão esses arquivos. Se um dia eu achar, eu posto lá no Instagram pra vocês, no @a mulher que fala demais. Mas eu lembro perfeitamente que eu fazia umas coisas tão vergonha alheia. Sabe aquele meme do design graphic is my passion? Eu todinha, gente. Eu colocava uns fundos assim. Vocês lembram? Vocês devem lembrar. Tem ali na casa dos 30 anos deve lembrar daqueles fundos que eram tipo, começava com uma cor, parecia um arco-íris assim, sabe? Tinha várias cores, um degradê de cores. Eu colocava aquele degradê maravilhoso. Colo... Ai, gente, eu não aguento só de lembrar. Eu tenho vontade de morrer quando eu lembro das montagens que eu fazia. Aí eu colocava, sei lá, um círculo, um coração, assim, uma moldura de coração e a foto do bispo dentro, entrando na igreja, sabe? Nossa, mas eram umas coisas muito feias. E aí você fala, ah, não, Ivana, mas você tinha 12, 13 anos, hoje em dia você faria melhor. E eu te digo, não faria. O meu senso estético pra design parou ali, gente. Hoje em dia, por exemplo, né, eu faço as artes da mulher que fala demais lá do Instagram. Sim, eu faço tudo sozinha, quase tudo sozinha, né? Para alguns projetos específicos, eu tenho aí auxílio dos meus amigos designers e produtores visuais maravilhosos. Um beijo, William Bezerra e Thaís Martins Pérez. A Thaís fez a minha nova identidade visual, fez o meu logo, e o William tá fazendo agora toda a identidade visual do podcast dessa temporada. Então, um beijo pra eles. É por isso que tá bonito agora, graças a eles.
Mas os posts em geral no dia a dia sou eu que faço. Se você for lá no meu Instagram e rolar até o final e ver lá os primeiros posts que eu fazia, você vai ver que eu não melhorei muito meu senso estético. Hoje em dia, graças ao Canva, né? Beijo, Canva. Não sou patrocinada, mas se quiser, tamo aí. Graças ao Canva, eu consigo fazer coisas melhores, usar alguns modelos pré-definidos e ajustar só algumas coisas, pegando inspirações. Inspirações são muito importantes, né? E aí vou pegando inspirações e vou tentando fazer, mas eu tenho muita dificuldade. Se você tá vendo se você for ver em alguma aula, alguma palestra minha, um slide que eu fiz, ou uma arte que eu fiz, que você falar, nossa, tá bonito, saiba que deu muito trabalho. E saiba que as primeiras versões estavam horríveis. Se vocês olharem meus primeiros posts lá no Instagram, gente, vocês vão ver o que eu tô falando. Mas, enfim. Então, sempre me preparo muito quando eu vou falar de comunicação visual e uso a base teórica, né? Se eu não sou muito boa no instinto, o que eu faço? Eu vou estudar. E é por isso que eu falo que a gente tem que estudar comunicação e melhorar sempre comunicação. Porque não é um dom, não é, eu nasci me comunicando bem. Não, gente, a gente estuda e melhora na comunicação visual e em outros pontos também. Então, depois dessa reflexão, vamos lá falar sobre as cores em si. Então, eu vou falar de algumas cores principais aqui, o que elas comunicam, tá? Se lembrando que são, no geral, de acordo com a nossa cultura, podem haver variações e exceções, mas eu vou trazer aqui, no geral, o que algumas cores comunicam e combinações possíveis com elas. Sim, eu fui pesquisar combinações de cores possíveis, porque eu sei, não, eu sou péssima com isso. Aí pesquisei, tive aqui uma base teórica para trazer para vocês. Então vamos começar pela minha cor preferida. Ivy, qual a sua cor preferida? Se você entrar hoje no meu Instagram, você vai ver minha cor preferida, né, gente? Que é o quê? É vermelho, meu logo é vermelho. Nossa, eu sou muito caipira, né? Vermelho. Sim, caipira do interior de São Paulo com orgulho. Vermelho é minha cor preferida. O meu vestido de 15 anos foi inteirão vermelho, assim, coisa mais linda. Se um dia eu for casar, pode ter certeza que meu vestido vai ser branco, porque eu gosto dessa tradição de vestido branco, mas vai ter algum detalhe vermelho. Inclusive, Daniel, meu amor, se você estiver ouvindo, tomou spoiler já do meu vestido de casamento, se a gente for casar um dia. Vermelho, amo vermelho. O que o vermelho comunica? Principalmente paixão, perigo e intensidade. Vermelho é a cor do sangue, né, gente? Então ela é muito associada a revoluções, a rebeldia e também a essa parte mais sexual da paixão, entendeu? É uma cor muito intensa e eu sou uma pessoa muito intensa. Não tô falando isso pra ficar tipo, eu sou tão intensa, gente. Eu não tô jogando uma cantada em vocês, tá? Eu só tô falando uma característica aqui minha, que nem sempre é positiva, inclusive, né? Haja terapia. Mas, enfim, vermelho comunica paixão, perigo e intensidade, principalmente, tá? E aí, cores com as quais você pode combinar o vermelho: rosa, verde e azul. São cores que combinam muito bem com o vermelho. E dependendo do tom do vermelho, inclusive o vermelho tá super em alta agora, o cherry red, né? O vermelho cereja, assim, o vermelho mais fechado, que eu amo esse tom. Se quiser me dar um presente de alguma coisa vermelha. Cinza também é muito legal. Eu comprei uma calça cinza esses dias e coloquei com a minha blusa vermelha, ficou bonita. Então fica aqui mais essa dica que não tava no roteiro, mas que eu percebi esses dias. Outra cor, azul. Odeio a cor azul. Eu falo isso, as pessoas querem me bater, as pessoas não entendem porque eu odeio a cor azul, mas eu odeio a cor azul. Eu não gosto de azul. Eu aprendi a gostar um pouco de alguns tons de azul. Lembra que eu tava falando do tom? Tons mais intensos de azul, um azul bique, um azul royal, azul mais forte, assim, eu aprendi a gostar, até uso uma coisinha aqui, uma coisinha ali nesse tom. Mas você me traz um azul, bebê, eu já não gosto, tá? Coisa pessoal minha, nada culturalmente contra o azul, é só algo pessoal meu. Mas o que o azul comunica? O azul é uma cor muito legal para ser usado em diversos contextos, porque ele comunica calma, confiança, seriedade. E aí você pode combinar o azul com rosa, verde, vermelho, são cores que se dão bem ali com ele. O rosa, que eu já dei um spoiler aqui que eu gosto também. O que o rosa comunica? Delicadeza, feminilidade, romantismo. Inclusive, existem. Eu já vi uns posts, nunca fui a fundo pesquisar se é verdade, mas eu acho que é. Uns posts aí que eu vi que falam que, na verdade, rosa era a cor de menino. Que hoje em dia rosa traz essa questão da delicadeza, feminilidade do romantismo, porque é muito associado ao feminino. E o feminino ainda, infelizmente, é muito atrelado a essas características
características de delicadeza e romantismo, enfim. Tem questões com isso, mas aí no meu episódio lá de feminismo a gente conversa um pouquinho mais disso. Se você quiser, depois você escuta o meu episódio de feminismo, que eu falei um pouco sobre isso. Mas até interessante eu trazer esse ponto, né? Eu tava falando. Enfim, era isso mesmo. Que eu vi uns posts falando que antigamente os meninos, os bebês meninos, né? Enfim, as crianças meninos que usavam rosa e as meninas que usavam azul. Hoje em dia, meninos a rosa, meninos azul, né? Não, gente, eu não apoio, tá? Só tô falando e aí é interessante eu trazer esse ponto por isso. Quando a gente fala de psicologia das cores, eu não tô aqui trazendo o que eu gosto, o que eu acho. Eu tô trazendo as percepções sociais da nossa cultura. Então, hoje, sim, rosa é associado ao feminino, ao romantismo, à delicadeza, porque as mulheres ainda são associadas a essas características, por mais que eu não goste. Só que não adianta eu tentar mudar uma percepção social com um post no Instagram, com um episódio do meu podcast. Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso e comece a debater essas questões e comece a usar com intenção, por exemplo, rosa em contextos, por exemplo, sou uma advogada, vou no tribunal e vou usar rosa. Sabe? Tipo, é um contexto que não é delicado, que não é fofinho, que não é feminino, mas eu estou usando rosa nesse contexto para começar a quebrar padrões, sabe? Eu acho que a gente tem poder nesse sentido. Mas, de uma forma geral, a gente tem que entender como as cores são vistas. Então, o rosa ainda é associado, principalmente o rosa em tons mais claros, ainda é muito associado a essa questão. Inclusive, a questão do rosa mesmo traz percepções para nós por causa do filme da Barbie, por exemplo, né? O filme da Barbie trouxe esse boom aí do rosa, e como o filme da Barbie tem toda essa pegada feminista e mais desconstruída, e mais de a mulher pode ser o que ela quiser e ocupar vários espaços, o rosa até começou a ter uma conotação um pouco diferente aí do que tinha, sei lá, na minha adolescência, sabe? Interessante a gente observar esses movimentos sociais, né? E aí o rosa combina muito bem com o quê? Com azul, com roxo e com vermelho. Agora vamos. Falei de treta, polêmica. Agora vamos o quê? Vamos pro branca, cor da paz, da pureza, da tranquilidade, né? A pomba branca da paz. E aí o branco, é que o branco eu já acho que é meio óbvio, né? Todo mundo já sabe o que o branco transmite, o que significa, né? E aí o branco dá pra combinar bem com o preto, ou com cores neutras, ou com cores vibrantes, né? O branco é uma cor bem coringa. Vamos pro amarelo. Gosto muito de amarelo, acho que não fica muito bem em mim nas roupas, mas eu gosto em acessórios, em itens, objetos, enfim. Amarelo escuro, né? Lembra que eu falei? Amarelo bebê me dá vontade de vomitar. Amarelo intenso, assim, um amarelo sol, acho lindo. E o que o amarelo comunica? Diversão, otimismo e criatividade. Você vai fazer uma entrevista de emprego numa agência de marketing, vai usando amarelo, gente. O amarelo comunica criatividade. E aí, o que dá? Eu já fiz isso, inclusive, intencionalmente, deu certo. Então, com o que o amarelo combina? Com marrom, com roxo e com azul. E já que eu falei de roxo, vamos falar dele. O roxo. Roxo é uma cor também muito poderosa. O roxo comunica poder, mistério e espiritualidade. Tem uma época da Igreja Católica, se eu não me engano, é a Quaresma. Talvez eu esteja enganada. Mas eu sei que tem um período do ano, que eu acho que é a Quaresma, ou a época do Natal, enfim, esses períodos importantes para os católicos, eu sei que tem um período do ano que o padre, o bispo, enfim, os celebrantes usam coisas roxas, né? Cores roxas, porque tem bastante a ver com a espiritualidade aí também, né? Mas elas também evocam muito poder, mistério. Pode ver que coisa mística tem roxo no meio, gente. A pessoa lê tarô, o logo dela vai ter um roxo no meio. Minha mãe ama um roxo, que minha mãe é a própria jovem mística, né? Minha mãe é terapeuta holística. Ela faz reiki, ela faz mandalas terapêuticas, inclusive muito baseadas na psicologia das cores, né? Enfim. Minha mãe vai longe, assim, na questão jovem místico. Mas, enfim, o roxo tá muito ligado aí a essa questão da espiritualidade, mistério, mas também é uma cor que evoca muito poder. E o roxo combina com amarelo, rosa, verde, fica bonito. Laranja, também gosto muito. Laranja é uma cor que comunica mais energia, mais alegria, mais extroversão. E o laranja nem tem um tom muito claro, eu acho, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas quando eu penso em laranja claro, pra mim já vira amarelo, né? Então laranja por si só já é uma cor mais intensa. Por isso que comunica assim energia, alegria, extroversão. E o laranja combina muito bem com azul, verde e marrom. E o verde, já que falamos dele aqui? Saúde, esperança, naturalidade. E você pode combinar com laranja, vermelho e azul. E por quê? Né? Saúde, esperança, naturalidade. Verde é uma cor muito presente na natureza, né? Folhas são verdes, árvores são verdes. Quando a gente fala de verde, a gente remete muito à natureza. Cinza.
Falei um pouquinho do cinza ali, né? Cinza comunica neutralidade, elegância e um certo distanciamento. Então tem que tomar um pouco de cuidado ao usar cinza. Inclusive é uma cor que eu não gostava muito e agora eu tô aprendendo a gostar um pouquinho mais. Eu achava cinza uma cor muito fria, sabe? Mas agora eu tô gostando um pouquinho mais em alguns contextos. Mas comunica isso, neutralidade, elegância e um pouco de distanciamento. Então tem que usar com cuidado ou com bastante intenção, se esse for o seu objetivo. Mas o cinza, justamente por ser mais neutro, combina também com muitas cores, principalmente roxo, amarelo e vermelho. Lembra que eu falei do vermelho? Minha calça cinza com a blusa vermelha ficou linda, gente. Qualquer hora eu posto uma foto pra vocês. E por último, uma cor que eu quero trazer aqui é o marrom. O marrom, que eu estou na minha era marrom, que eu tô comprando calça marrom, blusa marrom, camisa marrom. Eu tô apaixonada pelo marrom, pela cor marrom. O que comunica? Sofisticação, segurança e naturalidade. Coisas que eu quero passar. Principalmente quando eu penso em contexto de dar uma aula, dar uma palestra. Então, sofisticação, só que sem o distanciamento do cinza, sabe? O marrom é um pouco mais próximo. Depende do tom também, né? Mas se a gente tá falando em, por exemplo, elegância, sofisticação, cinza e marrom são cores que estão muito ali. Só que o cinza tem mais esse distanciamento e essa frieza. O marrom é um pouco mais quente, né? Segurança, que é uma coisa que eu quero passar, eu quero que as pessoas confiem em mim, no que eu tô falando, enfim. E naturalidade, porque marrom também é uma cor muito associada à natureza, né? A terra ali, né? Esse elemento. Então também é bem associada à naturalidade. E fica muito bem com vermelho, cinza e amarelo. Ai, gente, será que minha blusinha marrom fica bonita com a calça cinza? Não testei ainda, que a calça cinza é nova, vou testar, depois eu conto pra vocês se eu gostei. Mas enfim, né? Segundo a psicologia das cores, o marrom combina bem com vermelho, cinza e amarelo. E é isso, gente. Estudei bastante. Foi difícil fazer esse episódio. Então deixa aqui um comentário me agradecendo, comentando aqui alguma coisa se esse podcast, esse episódio foi legal pra você. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, me segue no @amulherquefala demais no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. Manda esse episódio pra alguém que não tem a menor noção de comunicação visual ou uma pessoa que trabalha com comunicação visual que pode aprender alguma coisa que ainda não sabe aqui sobre cores, combinações e tons. E é isso, hoje eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais episódios. Mais episódios não, mas um episódio semana que vem. Mas enfim, tem mais alguns aí dessa temporada, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, tchau!